Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje sim é 24 de abril, ontem eu me equivoquei, ontem era 23, quinta-feira 23, mas hoje sim é 24 de abril, sexta-feira. Vamos começar com a nossa prece, elevando o pensamento ao Pai, a Deus, em gratidão por mais este dia que se inicia na nossa jornada, pela nossa vida imortal, por esta reencarnação e por tudo que temos nela. Temos uma família, temos um lar, temos um trabalho, temos o nosso corpo físico e somos gratos por isso, Pai. E se por algum motivo alguma destas coisas não estiver bem ou não os tivermos, que nós possamos ainda mais entregarmos a nossa vida nas tuas mãos, sabendo que as respostas e a tua providência virá no momento oportuno para nós, porque sempre o melhor tu desejas para nós, Pai. Pedimos que a nossa fé seja fortalecida para os momentos difíceis e pedimos que o nosso Mestre Jesus seja sempre o nosso modelo. Ele que mesmo em meio às maiores provações foi o nosso exemplo de submissão e resignação à tua vontade, Pai. Agradecemos também aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores que tanto nos auxiliam nas nossas tarefas diárias, nos inspirando os bons caminhos, os bons pensamentos. Somos muito gratos. Pedimos que eles possam estar conosco nesta jornada que se inicia e para todo o sempre. E que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje, um trechinho. Vamos ver o que nos vem aqui. Hoje veio o capítulo 28 novamente, coletânea de preces. Esse que é o último capítulo. Vamos ver aqui o que nos veio. Ah, que interessante! Veio o inicinho do capítulo 28. Nós já vimos aqui esse capítulo 28, que é onde tem preces de todos os tipos, orações de todos os tipos. Quando nós precisarmos, a gente vem aqui nesse capítulo 28 que vamos encontrar. E ele é dividido em 5 partes: preces em geral, preces para nós, preces para os encarnados, preces para os desencarnados, e daí tem uma última seção, que são preces especiais para doentes e obsidiados. Mas a primeira parte é preces em geral, que começa nada mais, nada menos com aquela que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ou então chamado aqui como oração dominical. E aí me veio aos olhos o item 3, que é o início da prece. E porque o que vai acontecer aqui? Allan Kardec, inspirado pela espiritualidade, esmiuçou o Pai Nosso, frase por frase, para que nós pudéssemos entender o que estamos falando, né? Pois as preces, elas têm que ser primeiramente do coração? Sim, precisam ser de coração, mas elas precisam ser inteligíveis. Paulo nos falou isso, né? Que elas precisam ser inteligíveis. O que quer dizer isso? Entendíveis. Eu preciso entender para que a minha emoção possa fluir. Porque se eu estou falando, está me saindo algo da boca mecânico, não vou chegar num nível de comoção, de emoção para tocar o meu sentimento. Talvez pela repetição, como forma de mantra, sim, a gente vai atingir um estado, né? Ali, um estado de espírito diferenciado. Mas para nós aqui que queremos
refletir sobre cada frase que estamos falando, Paulo nos ensinou que as preces precisam ser inteligíveis. A gente precisa refletir sobre cada frase. Foi isso que Kardec fez aqui. Pegou o Pai Nosso e esmiuçou cada frase. Então, o item 3 vai trazer o Pai Nosso e o 3.1 vai falar assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Vamos ver o que significa. Acreditamos em Deus, pois tudo revela seu poder e sua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de um bom senso que ultrapassam toda a capacidade de compreensão humana. Em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o minúsculo inseto até os astros que se movem no planeta, que se movem no espaço, o nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal. Portanto, cego é quem não reconhece a Deus, não reconhece, não consegue vê-lo em suas obras. Orgulhoso é aquele que não o glorifica, e ingrato é aquele que não lhe agradece. Muito bem, então vem falando sobre esta frase: Pai Nosso que está no céu. Qual foi a primeira grande diferença que o nosso Mestre Jesus trouxe a respeito das Escrituras que já existiam? Jesus vai nos apresentar o Pai como bom, diferente do que era apresentado antes. Era necessário que antes de Jesus fosse apresentado à nossa humanidade um Deus punitivo, porque éramos ainda muito animalizados, não no sentido pejorativo, num sentido mesmo assim que precisávamos de regras como com as crianças, né? Que às vezes nós falamos não faz isso e ponto. Podemos até às vezes, né, querer dar uma palmada, não se deve, obviamente, mas era assim, não, a gente fala não faz. Era o que acontecia lá com Moisés, ele dizia não faz, porque Deus vai punir. Quando Jesus veio apresentar um pai de amor. E aí ele vai falar, primeira coisa, Pai Nosso. Aqui ele já mudou tudo, porque é um pai de todos e é um pai, não é uma entidade vingativa. Vejam bem, é uma relação. Antes não era visto como um pai, e sim como um soberano forte e que punia, caso a gente não cumprisse as regras como ele exigia que fossem cumpridas. E Jesus vem trazer um pai. Olha que bonito, essa primeira diferença. O Pai Nosso já começa assim, quebrando paradigmas e nos ensinando tanto. Jesus fala Pai Nosso, que está no céu. E esse céu aqui não tem relação com que Deus está no céu, esse que a gente vai olhar para cima e Deus está ali. Não, o que está falando aqui é sobre as obras. Olha ao teu entorno, né? Quem não consegue reconhecer Deus em toda essa criação perfeita? Nos astros, desde o inseto até os astros, está nos céus, né? No céu. Que bonito isso! Deus está em tudo. Então, nosso Pai que está no céu, que está em tudo, no entorno, está no entorno. Santificado. O que é santificar? É fazer jus. Eu estou dando o meu tempo, dando a minha entrega. Santificado seja o teu nome, eu glorifico que tu exista, né? Sabe quando a gente tá assim,
apaixonado o nome daquela pessoa, do nosso amor, do nosso filho, sai como parece que mel assim da nossa boca. Isso, santificado seja o teu nome, Pai, né? Deus, porque olha tudo que tu criou. Tu é Pai, tu é meu Pai, tu é nosso, de todos nós. É uma coisa importante, quando ele fala Pai nosso, aqui ele já colocou todos em igualdade. Aqui, para o bom entendedor, para quem quer ver, aqui ele falou: Pai nosso, somos todos iguais. Né? Então, esse Pai, ele é nosso, todos somos iguais, olha o que ele fez. Pai nosso, santificado é o teu nome. Né? Olha que Jesus, quando ensinou, olha a entrega. Nessa primeira frase, a gente já se entrega. A gente já podemos entrar até assim. Como que num êxtase, santificado seja o teu nome. E é só a primeira frase do nosso Pai Nosso. Que lindo, não é mesmo? E aí ele termina aqui falando: cego de quem não o reconhece. Quem não quer ver nessas obras, é só sair, olhar para fora, olhar, nem olha nem para fora. Se olhar no espelho, nós somos obra da criação do Pai. Né? Quem não o reconhece, quem não o glorifica, ingrato aquele que não lhe agradece. E essa glorificação aqui, o santificado seja o teu nome, não tem a ver com o viés de adoração cega ou fanática, não. O próprio Jesus nos ensinou tanto coerência, né? Discernimento, todo ensinamento do mestre é baseado em reflexão, mas o que não tira o fato de vermos o Pai como Criador e lhe agradecer por toda essa beleza, porque olha quão privilegiados somos de ter tudo isso, né? E se, claro, estamos em dificuldades, temos até uma dificuldade permanente deste corpo físico, ou uma doença que se instaurou, aí pode parecer assim que todo esse discurso é de quem está muito bem, mas é só uma reencarnação, é só um sopro, como diz lá na introdução do livro Nosso Lar. Vai passar, tudo vai passar e virão outras oportunidades. Somos espíritos imortais, né? Vivendo experiências passageiras. Então, se hoje estamos numa situação difícil, vamos tentar aprender com esta experiência e resignados, esperar, fazendo sempre o nosso melhor, porque sempre tem algo que possamos fazer, porque vai passar e virão novas oportunidades, novas experiências, se assim soubermos passar por estas, senão teremos que repassar e repassar e repassar até que aprendamos, porque se ficarmos bravos com o pai, é orgulho, né? E aí nós precisamos, então, às vezes não é nem aquela doença que a gente precisa aprender, é o nosso orgulho, ou então, enfim, por uma doença ou por algo que não conseguimos conquistar, né, no trabalho. Então, se não aprendemos, teremos que repassar e repassar até que baixemos a guarda e pensemos assim: tá, pai, o que eu preciso aprender? Vamos lá que agora eu quero aprender. Se nós buscarmos as respostas, bata e a porta se abrirá, nós saberemos como passar da melhor forma. Para isso que temos toda a espiritualidade nos ajudando, nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, sempre tão dispostos a nos ajudar. Muito bem, muito bonito, né? Vamos lá então ao Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, sobre a criação. Já falamos sobre a formação dos mundos, agora estamos na formação dos seres vivos. Estamos na pergunta 45. Vamos lá. Allan Kardec vai perguntar o seguinte: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, antes do nosso planeta se formar, onde estavam os elementos orgânicos, que são esses que vão dar origem aos seres vivos? E os espíritos vão responder: eles se encontravam em estado fluídico.
no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas, aguardando a formação da Terra, para começarem uma nova existência num novo planeta. Então, os elementos orgânicos. Os elementos que iriam compor ali a formação de todos os seres vivos que habitam aqui o planeta Terra. Onde eles estavam, então? Eles estavam no fluido cósmico universal, que nós já estudamos aqui, em forma fluídica, né? Nós já estudamos também que a forma fluídica também é elemento matéria, que não é porque não vemos que não é matéria. Então eles estavam ali dispersos, esperando o momento que iriam ser manipulados e o momento propício para que eles pudessem germinar. Aí tem um comentário de Kardec que é bem extenso. Quem quiser fazer a leitura, eu não vou fazer porque senão nós vamos nos estender demais. Ele usa um exemplo de grãos de trigo que foram encontrados nas pirâmides, grãos seculares ali, e que foram submetidos à germinação e germinaram. E o que ele está querendo provar com isso? Que os elementos orgânicos podem ficar em estado latente, nós vimos o que é estado latente ontem, podem ficar dormindo. Os elementos orgânicos podem ficar dormindo séculos e séculos e séculos até que tenham um momento certo de se desenvolver. É isso. Dá para entender, né? O comentário é bem bonito, façam a leitura, que aí vai entender um pouquinho mais ainda, mas não é difícil. Os elementos estavam no fluido cósmico universal ou em outros planetas, tudo foi organizado. Lembra que nós já falamos aqui também, não foi nada ao acaso, a formação de cada mundo é planejada ali pela pleiade de espíritos responsáveis. No nosso caso, o nosso governador é Jesus, que é o nosso Cristo, governador do nosso planeta, acompanhado de outros Cristos que o ajudaram. Então há um planejamento, há uma perfeição e Deus regendo tudo isso, toda esta criação. Muito bonito, não é mesmo? Como a gente se sente assim, lisonjeado por poder aprender, expandir o nosso conhecimento, nosso pensamento. Vamos agradecer, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento mais uma vez ao Pai, em gratidão pela oportunidade bendita da vida, desta existência e deste dia. Que seja um dia útil, que não passe batido. Que nós possamos ir dormir à noite na certeza de que fizemos o nosso melhor e que estamos fazendo o possível para que a nossa existência seja útil e que esteja nos levando para mais perto de Ti, Pai. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.